A linha do tempo da história da educação no Brasil confunde-se com a descoberta do país e a chegada dos portugueses, que, por meio da Companhia de Jesus, passaram a catequizar os povos indígenas. O método pedagógico implantado pelos jesuítas perdurou por cerca de 210 anos, finalizando quando o Marquês de Pombal expulsou os catequizadores e passou a organizar a escola para servir aos interesses da coroa portuguesa. Com a vinda da família real portuguesa, foram abertas academias militares, escolas de direito e medicina, a Biblioteca Real e o Jardim Botânico. Nossa linha do tempo chega ao momento em que a família real portuguesa deixa o Brasil. O ano é 1889 e o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República. 2 anos depois, em 1891, é promulgada a primeira Constituição, que prioriza o ensino leigo nas escolas públicas, em oposição ao ensino religioso, que predominou durante todo o período colonial. Assim, o país entra no século XX realizando diversas reformas educacionais, onde cada estado elaborava a sua, de acordo com as necessidades e a realidade local. Essas reformas tentam reconduzir a educação para novos métodos de ensino. Em 1930, Getúlio Vargas assume o poder como presidente provisório e dissolve o Congresso. Neste período, a mão de obra especializada torna-se uma exigência, ficando em segundo plano os estudos literários e clássicos da educação. No mesmo ano, é criado o Ministério da Educação e Saúde Pública e, em 1931, o governo provisório sanciona decretos organizando o ensino secundário e as universidades brasileiras. Depois de governar provisoriamente por 4 anos, Getúlio Vargas é eleito presidente pelo Congresso, que também promulga a terceira Constituição brasileira. A Constituição de 1934 dispõe, pela primeira vez, que a educação é direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Mas em 1937, acontece uma nova ruptura política e educacional na história do Brasil. Passa a vigorar a Constituição redigida por Francisco Campos, que extinguiu os partidos políticos e deu ao presidente controle sobre o legislativo e o judiciário. A nova forma de governo é chamada de Estado Novo. Mesmo com o retrocesso que traz a nova Constituição, ao retirar o texto onde diz que a educação é direito de todos, é neste período que nasce a UNE, União Nacional dos Estudantes. E é também no Estado Novo que algumas reformas no ensino secundário e industrial são regulamentadas por meio de decretos-leis. Mas a educação brasileira só irá passar por transformações significativas após 1945, quando Getúlio Vargas é deposto por um movimento militar e, em seguida, é instituída a nova República. Entramos agora num período considerado de redemocratização da educação brasileira. Com o fim do Estado Novo, é eleito em 1946 como presidente do país o brigadeiro Eurico Gaspar Dutra. Uma nova Carta Magna é elaborada. A Constituição, considerada de cunho democrático e liberal, determina a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário e faz voltar o princípio de que a educação é direito de todos. Em 1948, tem início a campanha pela aprovação da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e a discussão da lei é apenas uma das iniciativas que marcam a história da educação no Brasil durante a década de 50. Em 1951, o país está novamente sob o governo de Getúlio Vargas, que volta ao poder através de eleições diretas. E nesse novo mandato de Getúlio, inicia-se a discussão sobre o conceito de escola-classe e escola-parque. É o período em que as teorias educacionais de Jean Piaget ganham espaço na didática das escolas brasileiras. No governo de Vargas, a educação passa a ser administrada por um ministério próprio, o Ministério da Educação e Cultura. Em 1954, pressionado pelos adversários políticos, Getúlio Vargas suicida-se e em 1956 o Brasil passa a ser governado por Juscelino Kubitschek. Sua administração ficou marcada na memória política brasileira como um governo que impulsionou a industrialização, levou o desenvolvimento para o interior do país com a construção de Brasília e promoveu a integração nacional. Mas no seu plano de metas, JK não priorizou a educação.
O setor foi contemplado com apenas 3,4% dos investimentos e tinha como foco a formação de pessoal técnico. A falta de incentivos com a educação gerou manifestações. Mais de 189 educadores publicaram em 1959 um pedido exigindo que a educação pública, obrigatória, laica e gratuita fosse dever do Estado. É nesse período que surgem os defensores da rede privada de ensino, em oposição aos educadores comprometidos em garantir o ensino público a todos os brasileiros. Os defensores da escola particular argumentavam que as famílias deviam ser livres para escolher que tipo de ensino queriam oferecer aos filhos. A discussão seguiu até 1961, quando foi aprovada a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. As regulamentações do projeto foram consideradas desfavoráveis às classes populares pelos escola-novistas, como eram chamados os pioneiros da educação nova. Criticavam o apoio financeiro às instituições particulares e a pouca atenção à rede oficial de ensino. Os debates para a aprovação da LDB giraram em torno de iniciativas como o Movimento da Cultura Popular de Pernambuco, que passou a difundir as manifestações da arte popular regional e a desenvolver um trabalho de alfabetização de crianças e adultos. Uma iniciativa que tinha à frente o jovem educador Paulo Freire. O movimento de Pernambuco ganhou dimensão nacional e serviu de exemplo para iniciativas em outros estados brasileiros. Inspirado no método de ensino criado por Paulo Freire, são elaborados o Plano Nacional de Educação e o Programa Nacional de Alfabetização. Este caráter de redemocratização da educação brasileira será sufocado a partir de 1964, quando um golpe militar anula as iniciativas de revolucionar o setor educacional, sob o pretexto de que as propostas eram agitadoras. Meu governo será os das leis, o das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. Visto mais de 20 anos depois do seu término, em 1985, o regime militar foi deplorável em muitos aspectos. Na educação, o programa dos militares incluiu a modernização da Universidade Brasileira e a expansão do ensino fundamental obrigatório para 8 anos. Os novos donos do poder tinham um projeto de desenvolvimento para o país que passava pelas mudanças na educação. E para o país progredir, pois o futuro dessa nação pertence às crianças do Brasil. Lá, 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 lá. Mas como disse o professor Cunha, a maior marca desse período foi a repressão. A primeira preocupação com o Castelo foi reforma universitária. É daí que vem o famoso MEC USAID, que usaram tanto depois que nunca existiu na prática. Ele teve um começo e parou, que foi o encontro dos professores universitários brasileiros com os americanos. Ainda no ano de 1964, o governo militar assinou o primeiro dos chamados acordos MEC-USAID, entre o Ministério da Educação e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento. Diversas publicações e teses universitárias confirmam a assinatura desses acordos. Dos encontros entre técnicos norte-americanos e professores brasileiros, saiu o relatório Meira Matos, nome do coronel do Exército que o redigiu e que orientou a reforma universitária e as mudanças no ensino fundamental. O coronel Jarbas Passarinho ocupou a pasta de Educação e Cultura na fase mais dura do regime militar, depois do Ato Institucional número 5, quando a ditadura se aprofundou. Passarinho foi ministro de 69 a 74, durante o governo do general Emílio Médici. Foi ele quem completou a reforma universitária, estabelecida pela Lei 5.540, de 28 de novembro de 68. A reforma havia começado durante o governo anterior, do general Arthur da Costa e Silva. Para ser aprovado no vestibular da época, bastava tirar a nota mínima, mas não havia vaga para todos os aprovados. Nos exames vestibulares de 1968, eram 125 mil excedentes em todo o país. Esse modelo de vestibular existe até hoje. O exame passou a ser classificatório, de acordo com o número de vagas. O período de Passarinho na educação também foi marcado pela vigência do Decreto-Lei número 477.
O 477 dava às autoridades universitárias e às educacionais o poder de desligar e suspender estudantes, professores e funcionários, envolvidos em atividades consideradas subversivas pelo regime. Até o próprio ministro Passarinho achava a lei dura demais. A escola de professores. Caetano de Campos começava sempre os seus artigos dizendo: nós temos que preparar o professor antes de fazer qualquer reforma, porque sem professor bem preparado não há possibilidade de êxito em nenhuma reforma de ensino de base.